Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima segunda-feira hoje. Então, amados, vamos vamos continuar estudando um pouquinho da história de Neemias, né? Este homem de Deus, homem de oração. Então, nós vamos hoje no capítulo 2 de Neemias capítulo 2. Vamos ler todo o capítulo 2 ali, que ele é curtinho, mas ele tem algo interessante que Deus colocou no meu coração, amém? Então vamos tocar um louvor, depois nós oramos e vamos de palavra. Amor e paz, trouxe caminho eterno a todas as nações, a todos a união. Ó Pai, eu te amo. Ó Pai, te louvamos, ó Senhor. Glória a Deus, aleluia, amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos fortalece, Senhor, neste dia, para pregarmos a Tua palavra, orarmos pelo Teu povo, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, nos edificando, que a Tua palavra venha nos trazendo esperança, paz, direção, Senhor, para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Guarda cada irmão, cada irmã, cada criança, cada adolescente, cada família, Pai, cada casa, que a luz de Jesus Cristo possa estar reinando entre eles, meu Deus. Em nome de Jesus, livra eles de todo acidente, de todo mal. Dá livramento, protege e guarda de toda ação maligna, de tudo que é diabólico, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém. Então vamos lá no livro de Neemias, capítulo 2. E agora Neemias está para ir para Jerusalém. Na live de sexta-feira, né? Nós vimos ali um pouco da história de Neemias. Neemias ele recebeu uma triste notícia do que tinha acontecido em Jerusalém com seus compatriotas. E ele vai orar, em oração ele fala para Deus da tristeza dele, do que aconteceu com os muros de Jerusalém, do que aconteceu que o povo de Deus estava passando por humilhações, né, por causa que os muros foram derrubados, os inimigos invadiram, uma parte foi levada, a outra parte ficou. E aqueles que ficaram não estavam sabendo como reconstruir, como começar, enfim, tudo ficou em ruínas. E Neemias ele tem a oportunidade agora no capítulo 2 de pedir ajuda ao rei,
né? E o rei Artaxerxes I, que é o rei, e Deus coloca no coração dele esse projeto de reconstrução dos muros da Jerusalém. E ele tem uma oportunidade, né? Através de uma direção de Deus, através de algo que Deus já colocou, esse projeto de reconstrução no coração dele. Agora nós vamos conferir o que está acontecendo nesse capítulo 2, na história de Neemias. Então vamos ao capítulo 2. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser de coração. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de me pedir? Então orei, né? Neemias ora ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar as cartas do rei aos governadores das Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atende aos meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta dos oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Amém? Até aqui. Até o versículo 10 do capítulo 2. Amados, então nós vemos aí no capítulo 2 que Neemias, com a ajuda do rei Artaxerxes, vejam que ele vai servir vinho para o rei. E ele mesmo diz: nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. E veja que o rei, né? Por isso que o rei pergunta para ele: por que o seu rosto parece tão triste? E você não está doente? O rei conclui: doente você não está, você permanece trabalhando, você permanece me servindo. E essa tristeza só pode ser uma tristeza do coração. Nós falamos muito aqui sobre cura interior, né? Então nós sabemos que quando nós nos entristecemos, quando nós recebemos algo que nos deixa triste, logo o nosso semblante também ele cai. E essa tristeza ela chega ao nosso coração. Então, Neemias estava triste, né? E a tristeza apareceu, ele mostrou através do seu semblante, através do seu rosto. E o rei percebeu essa tristeza e disse: essa tristeza só pode vir do seu coração. E Neemias fala aqui no texto que com medo, né? Então bateu um medo em Neemias. Eu não sei qual foi o medo talvez do rei não ajudá-lo, talvez o medo do rei ignorar o motivo, a razão da sua tristeza, mas ele aproveita a oportunidade e ele diz ao rei, né? Lá no versículo 3 do capítulo 2, que o rei viva para sempre. Ele cumprimenta o rei. E ele diz, e ele declara o porquê da tristeza dele. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Então,
O rei me disse, ele diz, versículo 4, o que você gostaria de pedir? Veja que o rei, ao ver a tristeza de Neemias, ele não se satisfaz. Ele diz, o que você quer de mim? Se coloca à disposição para ajudar Neemias. Sabemos que naquela época os reis, eles tinham seus copeiros, eles tinham aqueles que serviam ele ali diretamente, e existia um medo muito grande entre eles deles morrerem envenenados, deles morrerem com comida, com bebidas envenenadas. Então, Neemias era o copeiro íntimo do rei, né? Alguém muito próximo, alguém que tinha um cargo ali de confiança do rei, né? Então, nós percebemos que ele era querido do rei. Então, o rei diz para ele, o que você gostaria de pedir? E novamente Neemias ora, né, ao Deus dos céus. E ele responde para o rei, né, lá no 5 agora. Se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, então aí Neemias está pedindo ajuda, contar com a sua benevolência, com a sua ajuda, com a sua, né? Deixar eu ir à cidade de meus pais. E aqui Neemias, ele vai negociando com o rei, para ele poder ir. E o rei pergunta para ele quanto tempo vai durar, né? Isso. E eles marcam ali um prazo, né? Ele marcou um prazo com o rei. E o rei concordou que ele fosse. Mas a seguir ele acrescenta ao rei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas aos governadores, para que deixem passar. Então ele pede cartas para que ele tenha passagem livre, e ele também pede cartas, né, para que ele consiga madeira para reconstruir as portas, né, que foram queimadas pelo fogo, né? Também ele pediu cartas para o rei da floresta, para que fornecesse madeira, lá no versículo 8, né? E para arrumar as portas da cidade, né, para os muros da cidade, da residência que ele também iria ocupar. Ele também pede cartas para conseguir um lugar onde ele tem que ficar. E ele diz, né, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Transeufrates e lhe entreguei as cartas. E o rei ainda ordenou que uma escolta de oficiais de exércitos e de cavaleiros, né, fossem com Neemias, para ajudar Neemias no que ele necessitasse, né, na sua segurança. Mas veja que o versículo 10 diz, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Bem, amados, o que Deus vem falando através dessa passagem, né, é que Deus, ele é perfeito nos seus planos, ele é perfeito nos seus projetos. E Deus colocou esse projeto no coração de Neemias. E Deus, ele foi orando a Deus, e Deus foi dando as coordenadas, e Deus foi dando as direções. E veja que Neemias, mesmo com medo da resposta do rei, ele não deixa de pedir a ajuda do rei. E o rei, como ele é muito próximo ao rei, o rei resolve ajudar. Deus também, né, toca no coração do rei e o rei ajuda, o rei envia cartas, né, dando passagem para Neemias, que Neemias possa ir, possa passar, e que Neemias também consegue um material para recuperar as portas, né? Então veja que Deus, quando ele vai colocar um projeto no nosso coração, ele também vai colocar pessoas chaves na nossa história. E o rei Antaxerxes foi uma pessoa chave, né, para a realização do projeto que Deus colocou no coração de Neemias. Então, duas coisas que nós precisamos entender: sempre buscar a Deus em oração quando nós quisermos reconstruir. Aqui ele queria reconstruir o muro de Jerusalém, queria reconstruir e trazer de volta a dignidade do povo israelita, né? Porque uns foram levados cativos, outros ficaram ali sendo humilhados, com problemas financeiros, com problemas de perseguição, porque os inimigos estavam na volta. Mas veja que ele aproveitou a oportunidade, ele aproveitou a amizade dele, né, o fato dele ser servo do rei, e o rei concedeu para ele, o rei concedeu as cartas que ele necessitava para reconstruir. Não só a passagem livre, né, entre os lugares que ele precisava passar, um lugar para ele ficar, o material que ele precisava para reconstruir as portas. Então, nesta reconstrução, o rei Antaxerxes I foi uma pessoa chave, né?
foi a chave do projeto dele. Então, amados, Deus sempre vai colocar pessoas no nosso caminho, pessoas que vai nos ajudar no nosso projeto, pessoas que vai ajudar nós a reconstruirmos. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração é que tem pessoas que precisam reconstruir áreas da sua vida. Eu não sei qual é a sua Jerusalém, o que você precisa reconstruir. Se é o seu casamento, se é a sua vida financeira, se é ministerial, né? Porque o inimigo, às vezes, ele vem e ele coloca a mão. Muitas vezes nós saímos de algumas batalhas espirituais parecendo que nós estamos perdendo, mas o nosso Deus é um Deus que nos dá a oportunidade de nós reconstruirmos. Eu não sei qual é o projeto que Deus colocou nas suas mãos, que você viu o inimigo destruir, mas hoje, através dessa palavra, eu quero que você saiba que Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho, pessoas que vão lhe ajudar nesta reconstrução. Amém? Amém. Mas olha só, aqui ele está recém no começo dessa reconstrução. E já surgiram pessoas, Sambalate, Tobias, que ficaram irritados porque viram que tinha pessoas, né, interessadas no bem dos israelitas. Muitas vezes tem pessoas que estão interessadas no nosso bem. Essas pessoas, elas querem nos ajudar. Mas os Sambalates e Tobias já estão lá no mesmo ambiente, querendo participar do projeto, querendo colocar a mão no projeto. Mas essas pessoas não podem, em hipótese alguma, ter acesso ao nosso projeto. Porque muitas vezes elas vêm para destruir, para fazer com que seu projeto não dê certo. Então, Neemias é um homem de oração, sim, Deus responde as orações, responde, Deus dá direções, sim, dá, mas nós temos que, antes de orar, vigiar quem são os Sambalates e Tobias que estão na nossa história, que podem prejudicar você no seu projeto. Então Deus vem falando todos esses dias, há uma semana já que Deus vem falando em cima dessa palavra para mim. Tenho muitas coisas para entregar que Deus falou em cima da história de Neemias. Em cima dessa história de reconstrução dos muros de Jerusalém. Um povo que foi abatido pelos inimigos, né? E que agora precisa reconstruir, que agora precisa voltar a viver. Não é mesmo? Então, amados, percebam que Sambalat e Tobias já estavam lá, olhando para essa reconstrução e não estavam olhando com bons olhos. Então, essa é a mensagem de hoje. Ore, né? Peça a Deus. Se você precisa reconstruir alguma área da sua vida, algum projeto que Deus colocou nas suas mãos, que o inimigo conseguiu destruir, se você precisa reconstruir, restaurar, que Deus lhe ajude, que Deus coloque pessoas chaves no teu caminho. E que você ore, mas não esqueça que o vigiar vem antes. O vigiar vem antes. Vigia com as pessoas, vigia com quem você conversa, com quem você fala, vigia com quem você confia. Amém? Então, para hoje, vigiar, né? Vigiar com Sambalates e Tobias. Aqui nós estamos recém no início dessa história, mas nós vemos que se levantou opositores ao projeto que Deus colocou no coração de Neemias. Vamos então declarar o Salmo 91 e depois nós vamos orar em cima dessa palavra, para que tudo aquilo que vem se opondo ao projeto que Deus colocou no seu coração, né? O projeto é aquilo que Deus tem para nós, que Deus coloca ao nosso coração. Que nem um Sambalates e nem Tobias venham atrapalhar no seu projeto, naquilo que Deus colocou em tuas mãos. Mas nós precisamos vigiar e estarmos em constante oração, amém? Porque o inimigo, ele anda ao derredor, procurando atrapalhar, não é mesmo? Então vamos declarar o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra,
pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. E vida longa lhe darei. Amém, amados? Amém. Então vamos orar? Vamos orar para que Deus nos guarde, nos proteja. Para que Deus nos livre, né? Aí dos nossos opositores. Amém? Amém. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, assim como Neemias, Pai, que nós possamos estar conectados a Ti através da oração. Que nós possamos estar orando e também prestando atenção nas Tuas direções. Pai, que no nosso projeto nós possamos encontrar pessoas que são pessoas chaves, pessoas que vão ajudar nós na realização do nosso projeto, na realização daquilo que o Senhor deu para nós como projeto, daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E eu oro, Pai, e intercedo por pessoas que têm projetos de Deus nas mãos, pessoas que receberam direções de Ti, Pai. Que eles possam, Senhor, orar, receber Tuas direções, mas também vigiar. Vigiar porque os Sanbalates e Tobias muitas vezes vêm querendo colaborar no projeto, mas é muitas vezes colocar a mão no projeto e fazer com que tudo dê errado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o espírito de engano, toda obra maligna, toda oposição das trevas, em nome de Jesus, caia por terra. Que o meu irmão e minha irmã possa, Senhor, perceber quem são as pessoas, quais são as oportunidades que o Senhor tem colocado no seu caminho, Pai. E que eles possam acertar a porta que eles devem entrar, Senhor. Que eles possam acertar as suas conexões, acertar as oportunidades, aproveitar, Pai, aqueles que vêm como pessoa-chave para ajudar na reconstrução, seja reconstrução financeira, seja reconstrução na vida amorosa, na vida profissional, na vida ministerial. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, coloca pessoas chaves para nos ajudar. Derruba, Senhor, toda ação das trevas, toda ação maligna, todo Sanbalate e Tobias que vem para o nosso projeto com o intuito de fazer fracassar, com o intuito de que não dê certo, com o intuito de zombar, Senhor, dos projetos que o Senhor tem colocado no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abre o discernimento dos teus filhos, dá a eles a revelação, Senhor, do que está acontecendo na volta deles e não deixa as trevas prevalecer em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos e declarando sobre o teu povo a tua bênção, declarando que a tua mão poderosa estará nos guiando durante os nossos projetos, em nome de Jesus Cristo, e que nós seremos mais do que vencedores em nome de Jesus. Aqueles que precisam de cura, recebam cura. Aqueles que precisam liberar perdão, que libere o perdão. Aqueles que precisam receber uma direção de Ti, Pai, que eles possam receber a direção, receber a revelação daquilo que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém. Amém, amados? Amém. Então, vigiem e orem, tá? E prestem atenção nas direções que Deus vai dar para você. Não perca a oportunidade de se conectar com pessoas que são chaves para a sua vida, amém? Amém. E então o que nós aprendemos hoje é que Deus coloca pessoas para nos ajudar sim na realização do nosso projeto, seja em qual área da sua vida for. E você precisa enxergar. Então, vigie, ore e aproveite as oportunidades. Não perca tempo e aproveite, se conecte com quem pode ajudar você no seu destino profético, na realização do seu projeto, na realização dos seus sonhos. E lembre que falar do que Deus tem para nós é somente, somente com Deus dá para falar, mas se Deus conectou você a alguém, você sentiu que essa pessoa é uma pessoa-chave na sua vida, comente, converse, mas não fale tudo, amém? Amamos muito vocês em Cristo Jesus e amanhã nós voltamos com mais um trecho dessa história incrível, mais coisas Deus estará falando conosco nesta semana. Um abraço, um beijo no coração de vocês e até amanhã.